Então, muito bem, vamos lá falar sobre essa lua cheia do domingo, que vai acontecer na madrugada, 1h44, 5 de julho. Nós temos no céu sendo ativado por essa eclipse a conjunção de Júpiter e Plutão. Esse ponto, que é um ponto tão sério, tão nevrálgico para nós nesse momento, está sendo tocado por um eclipse de lua cheia. Então, a lua cheia, ela faz o quê? Ela faz com que a coisa se abunde, com que a coisa cresça, com que a coisa se expanda. Se a gente tem uma lua cheia de eclipse em conjunção com um planeta que já expande, imagina que há uma dupla expansão num ponto importante, que é o grau 13 de Capricórnio. Então, pessoas de Capricórnio com este grau, seja qualquer planeta pessoal, ascendente, meio do céu, vai ter nesse ponto um gatilho. Então, o que é o eclipse? O eclipse, da mesma forma que a gente teve o eclipse do Sol, o eclipse da Lua é um momento de ocultação. É como um piscar de olhos, né? A Lua piscou e aquele momento, aquela falta de luz acontece. Mas o que acontece quando falta luz, né? Sempre eu falo isso. É o momento em que você fica, naquele momento você fica cego, você fica sem ver as coisas, mas ao mesmo tempo te ativa para uma movimentação, né? Você tem aquele anseio de procurar o interruptor ou de procurar uma vela para acender na casa, ou seja, você sai daquela situação de tá indo no ongoing, tá indo as coisas acontecendo e de repente aquela falta de luz faz com que você se movimente. E a hora que isso acontece, você recebe um gatilho na sua vida para que aquela área em que este ponto esteja sendo tocado traga algum acontecimento. Então é muito comum, né, inclusive maternidades enchem, né, em mudança de lua. Por quê? Porque é um gatilho, existe já uma promessa, existe trânsito, existe progressão, existe essa promessa para que algum evento aconteça. O que a gente pode pensar? Se Júpiter é a expansão, em Capricórnio é a reestruturação, ou seja, precisamos reestruturar muita coisa. O mundo está em reforma, o mundo está em reforma íntima, o mundo está em processo de iniciação. Todos nós, por mais adormecidos que estejamos nas nossas vidas, com um eclipse ou com uma situação, um trânsito como esse, a gente sofre algum tipo de abalo. E esse tipo de abalo não é simplesmente para te colocar de volta em ação, para fazer com que a vida continue fluindo e você continue crescendo. O Plutão é um planeta que vai buscar nas profundezas da alma a essência. Então, se você, desculpa te dizer, mas se você vive uma vida no piloto automático, aspectos como o que nós estamos vivendo vão te deixar muito abalados. É o momento em que crises psicossomáticas podem acontecer, momentos em que a pessoa entra num processo profundo, num mergulho. Assim, não dá para não olhar para dentro, existe uma necessidade muito grande de crescimento espiritual. Hoje em dia, não dá mais para se conceber uma pessoa que viva neste mundo sem ter uma visão, por mais elementar que seja, de que existe algo além da matéria. Não é possível você viver uma vida simplesmente voltada nas coisas materiais, ou seja, nas conquistas materiais, nos bens materiais, ou na preocupação com os relacionamentos, nas dores de perda, de abandono, de tristeza, de traição. Gente, não é sobre isso, né? O momento em que nós estamos vivendo no mundo é de tomada de consciência. Então, enquanto você achar e estiver identificado com esse corpo, com essa matéria, e achar que você vai morrer um dia e vai acabar, né, essa é uma grande ilusão que simplesmente nos impede de viver. É como estar morto-vivo.
né? Você não tem por que tá vivendo, o porquê tá fazendo as coisas, e inconscientemente você vai acabando ficando mais triste, mais isolado, mais descontente, e essa situação agora, né, em que nós estamos vivendo, de ter que olhar para o mundo de uma forma completamente diferente. Então nós temos no céu, neste momento, muitos questionamentos, né? Urano veio para fazer uma grande reforma na estrutura econômica do mundo, né? Na economia, no que é sustento. Estamos aí vendo, né? Nós estamos tendo que nos reinventar em todas as maneiras da economia para poder viver com esse elemento invisível que veio mudar a nossa vida. E ele é, né, do mundo de Plutão, ele veio trazendo a morte. Então não é brincadeira esse momento, e às vezes quando a gente vive simplesmente pensando em levantar e trabalhar e voltar a dormir, sem nenhuma consciência, sem parar para fazer uma meditação, sem parar para se perguntar o que é importante na minha vida de fato. Se eu souber que eu vou morrer amanhã, o que eu vou fazer hoje para aproveitar a minha vida o melhor que eu posso? E você não precisa esperar uma notícia de morte para poder fazer com que você viva. Você não precisa esperar estar diante de uma possibilidade de morte para que a sua vida faça sentido. É muito importante que a gente aproveite esses ensinamentos no céu. E nós estamos falando há muito tempo, há meses, nós estamos falando das bases, dos alicerces. Né? E quando a gente fala em Lua, em Capricórnio, a gente está falando que ela está no seu exílio, ela está no seu ponto sombrio, porque ela rege Câncer. E ela está em busca de compreender como que você vai liberar uma ancestralidade inteira a partir da sua reforma íntima. Porque a Lua tem a ver com o nosso karma pessoal, com as emoções que nós viemos limpar, com as experiências que nós viemos viver, para poder eliminar o nosso vazio emocional, a nossa tristeza, o nosso distanciamento da nossa alma. Então essa Lua em Capricórnio, ela estará promovendo um ponto de expansão. Provavelmente acontecimentos eclodirão, coisas estarão, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, estão sendo chamadas, né? Então o mundo está pipocando de acontecimentos. E o Saturno aqui bem na cúspide do meio do céu deste mapa, pedindo o quê? Responsabilidade, autorresponsabilidade, propósito. Né? O que é viver uma vida sem um propósito, sem uma direção? Não importa se você acredita ou não neste momento em que às vezes você está descrente e não vê possibilidades talvez de melhora, de se estruturar de uma maneira. Mas uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas clientes, o mais importante é você olhar para os seus talentos, para as suas dádivas, para os seus dons divinos e entender assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com o que eu tenho de bom para poder fazer a diferença no mundo, né? Nós estamos com este mapa aqui da Lua nova, da Lua cheia. A Vênus está em bom aspecto com Marte, está em bom aspecto com Saturno e formando aqui Saturno-Vênus apontando para Marte com um grande sexto, ou seja, eu tenho meus dons e talentos, eu tenho nos meus valores, eu tenho aquilo, eu tenho o belo dentro de mim vibrando, e eu posso dar a ele uma forma no tempo, para que a gente possa ser útil, para que a gente possa ter responsabilidade, para que a gente possa fazer esse mundo que a gente vive um pouco melhor. E a gente sempre delega a melhora do mundo para governantes ou para outras pessoas. Pensa que se dentro da sua intimidade, dentro de você com você mesmo, você pensa que você é capaz de mudar o mundo. Quantas pessoas acreditam de fato que elas podem mudar o mundo? Às vezes a gente se sente tão impotente, tão pequenininho, tão formiguinha, e a gente fala, já que eu não posso mesmo, já que eu não tenho essa força de mudar o mundo, então eu não vou fazer nada. Mas não é assim. Tanto você pode como você deve
contribuir com os seus talentos, com os seus dons. E esse mapa está dando essa possibilidade. Então, meu Deus, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter sonho, a gente tem que ter clareza de que nós temos algo de bom para oferecer ao mundo. E aí a gente vai lá, conversa com Saturno e fala: mestre, como eu posso dar forma a esse talento? Vai meditar. Pensa em quais são as possibilidades que existem no mundo, oportunidades, pessoas que têm capacidade de olhar e perceber as outras possibilidades que estão atrás das aparências, porque as aparências enganam, porque elas são aparências. E a forma com que a gente está lidando no mundo, ela nos engana. Mas o nosso dom, o nosso talento, a nossa conexão com a nossa divindade, com a nossa força, ela não vai nos enganar. Então a gente dá uma direção para isso e a gente entrega para Marte. Marte em Áries, Marte com força total, Marte voltado nos assuntos de casa 11 e já partindo para casa 12. Então, é a busca de novas parcerias, porque Vênus é relacionamento, né? Vênus com Saturno é organizar relacionamentos. Apontando por Marte na casa 11, a gente pode pensar: puxa vida, quais as amizades, quais grupos, quais parcerias, quais associações. Se a gente expandir isso para o mundo, é isso que o mundo precisa. O mundo precisa se unir contra um inimigo comum. E a gente precisa se unir contra o inimigo comum. E o nosso inimigo comum chama-se ego. É aquela instância dentro de nós que fala que nós não temos a força, nem a capacidade, nem a coragem, nem a possibilidade de mudar o mundo. E eu falo para você o seguinte: todos os dias, e eu acordo e agradeço a vida, a oportunidade de ser um pouco melhor do que eu fui ontem, procurando estudar, procurando contribuir com aquilo, com o pouquinho que eu sei, para que as pessoas à minha volta sejam mais felizes, seja na minha família, seja os meus amigos, sejam vocês, minhas pessoas queridas que me acompanham aqui, né? Então é um mapa, eu olhei esse mapa e eu fiquei com esperança, porque é um eclipse que vai estar ativa por pelo menos 6 meses. Então qualquer aspecto nesse grau 13, ele vai estar sendo ativado e vai estar expandindo e vai estar fazendo com que a gente se responsabilize. Capricórnio é o signo da responsabilidade, da disciplina. Não dá para a gente querer mudar a nossa vida se a gente não tiver regras para que nós possamos colocar os nossos talentos no mundo de uma forma organizada, dentro de um processo alcançável. Não adianta ficar sonhando e dando-se metas que não vão ser alcançadas, e isso é o grande perigo do Júpiter, porque ele acaba dando metas que são muito arrojadas e às vezes você não alcança. Então você tem que ser o quê? Saturno ali na cúspide do meio do céu, se dando um prazo, né? O que você quer fazer da sua vida? Então eu acho que existe um momento de você olhar para dentro e pensar o que dentro do meu vazio emocional eu preciso preencher para que eu possa perdoar a experiência que eu tenho vivido, para que eu possa compreender que, nossa, tudo aquilo que eu sentia em relação às pessoas, em relação ao mundo, não é real, é parte do meu universo que veio ser curado. Então, eu acredito que nós possamos trabalhar muito bem, desde que nós possamos realmente olhar além dos olhos físicos. Nós temos aqui nesse mapa também um aspecto de Mercúrio, que está retrógrado, em quadratura com Marte, né? E está em oposição aqui com a Lua. E essa quadratura com Marte faz com que muitas vezes você atropele as suas ideias. E como o Marte está em Áries e o Mercúrio está em Câncer, o Mercúrio em Câncer ele trabalha muito com memórias, né? Então ele tem um vilão que é o Mister Passado. Gente, o passado ele tem que ficar na experiência. Se ele está aqui ativo, ele não é passado, ele é presente e ele precisa ser curado,
né? Então, aquelas memórias que você não esqueceu e que fica, de repente, numa discussão, coloca para fora e põe para arruinar, né? Às vezes, porque o Mercúrio com Marte, às vezes dá muita intempestividade e você fala que você não quer na hora que não deveria falar, para quem você não deveria falar. Então, você tem que estar sempre pensando assim, além, qual é a visão, né? O Mercúrio está também em bom aspecto com Urano aqui nesse mapa, então vamos aproveitar e ver assim, como eu posso pensar diferente em relação a esse assunto. Que nova forma de ver, né? Qual outro ângulo tem aqui que eu não vi, que eu posso trazer? A visão de futuro é o seguinte, ontem inclusive uma aluna falou, não consigo muito bem verificar, imaginar o futuro, porque eu acho que o futuro não existe. Não, o futuro não existe. Ele vai ser criado a partir do momento que você pense sobre ele agora. Então vamos dizer, por que o Aquário é o signo do futuro? Porque ele vai lá no futuro e traz o futuro para o presente para você começar a realizar. Então, se você quer um futuro melhor, você tem que começar a pensar, sentir e agir agora, com passinhos pequenos. Não importa, às vezes você se coloca metas muito arrojadas e não dá conta. Então, o que você tem que fazer? Diariamente fazer alguma coisa em prol daquilo que você quer alcançar. Então, faz lista pequena, nem que seja um telefonema, uma pesquisa no Google, uma carta que você escreva, algo que seja pequeno, mas que todos os dias te dê a possibilidade de estar realizando alguma coisa. Ao realizar todos os dias um pouquinho, você vai aumentando a sua crença na sua capacidade de realizar aquilo que você se comprometeu. E não fica na procrastinação, porque a procrastinação atrai a procrastinação. E quanto mais você fica nesse looping, mais você fica parada sem crescer. Então, não é esse o propósito. O propósito é a gente se expandir. Eu tenho fé que esse Júpiter ainda em conjunção com Plutão traga essa descoberta desta vacina para nós, porque essa conjunção que aconteceu agora dia 30 de junho, ainda estamos sobre a influência desse momento, desse encontro de Júpiter com Plutão, que é um encontro que neste signo demora mais de 30 anos para acontecer. Nós temos ainda a possibilidade de repetir esse trânsito em 12 de novembro desse ano. Então, quem sabe, né, com pessoas trabalhando em conjunto, como é a proposta aqui dessa alunação, com pessoas, com equipes, com países trabalhando em cooperação. Mas é isso, né? Nós temos que pensar na justiça, no que é o bom para todos. Acabou aquela época em que você só tinha que se preocupar com o seu umbigo, com a sua família, com o leite que você tem que trazer para dentro de casa. Esse espírito de cidadania, a gente precisa reconquistar isso. Essa consciência de que nós somos um neste mundo, um único organismo. E tá aí com a possibilidade também de você se iluminar, de você buscar compreender qual é a lição, né, do divino para todos nós aqui na humanidade. Não deixar de estar limpando o passado e não ficar chorando sobre o leite derramado, gente. Derramou, derramou. Limpou o fogão, acabou. Entendeu? É isso. Essa coisa de ficar repetindo, martirizando. Nossa, canceriano tem muito esse sofrimento. Fica aquela angústia, parece que não perdoa. Liberta, deixa aí. Deixa, perdoa e deixa viver. Tá bom? E é isso. Então, se esse gatilho de Capricórnio cair na casa 1, o negócio é com você mesmo. São os seus papéis, é a sua identidade, é como você é percebido pelas pessoas. Se cair na casa 2, o negócio está com o dinheiro. Né? São valores, tem que repensar valores, tem que repensar a questão de sustento, de dinheiro. Essa o gatilho vai estar nessa área. Né? Algum acontecimento possível nessa área. Se por acaso estiver na 3, então está na hora de buscar aprender coisas novas, ativar sua mente, trocar conhecimento. Então, e é a casa da cabeça, né, do plano mental. Se for na 4, é a questão da família, das bases, bens, propriedades, alguma coisa aí. Se for na 5, é a parte criativa,
É você com seu eu ideal, você com seus talentos, você com as suas crias. Também tem a ver com os filhos. Se o 13 de Capricórnio cair na sua casa 6, então aí a questão de trabalho e de saúde são os dois aspectos que estarão, as duas áreas da vida que podem receber influência. Se for casa 7, é casamento, relacionamento, parcerias, clientes, sociedades. Se for casa 8, investimentos do mercado financeiro, sexualidade, também morte, renascimento, aposentadoria. Casa 9, leis, justiça, questões judiciais, estarão cursos superiores, viagens, estaria sendo ativado com essa alunação. Como aqui, no caso do próprio mapa da lua cheia, a lua está caindo na casa 9. Também vai estar ativada aqui as questões de justiça, de leis, de conjunto de leis, né, que seja para ser justo com todos. Se for esse aspecto, casa 10, então aí é propósito, né, direcionamento de vida, carreira, a parte profissional que vai estar sendo ali ativada. Casa 11, grupos, associações, amizades, parcerias, networking, né, dentro desse sentido de grupo, associações, né, mais que parcerias, associações. E casa 12 é você com o seu inconsciente, você com a sua casa ali, da morada onde que o ego guardou a memória de Deus e levou a chave. Então é uma casa assim que você vai ter que buscar acolher esse plano emocional aí e essa mente que está pensando sobre as questões do infinito, da espiritualidade. Então é isso que eu queria falar para você hoje.